Primeira de Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse ao seu escudeiro: "Pega sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem." Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu. Saul e os seus 3 filhos morreram juntos e a sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas, no vale de Jezreel, viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e os seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram a sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante dos seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo dos seus deuses e penduraram a sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabe-Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e os seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso, o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Davi se torna rei de todo Israel. Então todo Israel se reuniu diante de Davi, em Hebrom. "Somos do mesmo povo e raça", disseram. "No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo." Então ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi conquista Jerusalém. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: "Você jamais entrará aqui." Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito aos seus soldados: "O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante dos meus exércitos." Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Os guerreiros mais valentes de Davi.
Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Acmonita, líder dos 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou a sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram a sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então, os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Os 30 valentes de Davi. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou a sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era o seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em certa ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado do que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante da sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samá, de Arode, Elés, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon, de Aui, Maarai, de Netofate, Eled, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaash, Abi-Albon,
de Arbate, Asmavete, de Baarum, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Maquerate, Aías, de Pelom, Ezro, do Carmelo, Paarai, filho de Ezbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Gareb, de Jatir, Urias, o Hitita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder rubenita que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, de Tiz, Eliel, de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, de Moabe, Eliel e Obed, Jaaziel, de Zobá,